Olá, queridos irmãos, bom dia. A paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja, que Deus nos guarde e que Deus nos conduz pelos caminhos da vida. Que a graça de Cristo seja sobre sua vida, sua casa e toda a sua família. Eu sou o pastor José Cláudio Adão, da Igreja Adventista da Promessa, do Campo de Varginha, sul de Minas Gerais, e quero te convidar para juntos meditarmos a palavra de Deus. O tema nosso de hoje é: quem é este? Na verdade, o tema nosso de hoje é uma pergunta, né? O texto é Lucas capítulo 8, versículo 25, que diz: E disse Jesus: Onde está a vossa fé? Perguntou aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: Mas quem é este que até os ventos e as águas dá ordem e ele lhes obedece? Esse acontecimento se deu na travessia de Jesus com seus discípulos no mar da Galileia. Já era noite, o vento estava soprando muito forte e as ondas eram muito altas. E o barco estava para afundar, para levá-los, todos eles, a uma destruição. Os discípulos lutaram e, sem ter mais o que fazer, eles foram até Jesus e pediram socorro. Pedro chegou e disse: Senhor, socorre-nos, nós estamos para perecer. E Jesus levantou, calmo, tranquilo, e se colocou em pé no meio do barco. Ergueu a sua mão e disse: Mar, te aquieta, vento, te acalma. E tudo se fez bonança. Foi aí que os discípulos de Jesus chegaram a uma conclusão que eles não conheciam, que eles não sabiam de fato quem era Jesus. E perguntaram: quem é este? A pergunta acerca de quem é este, ela está em vários lugares da Bíblia. Pelos feitos incomuns que Jesus praticava, suas curas, seus milagres, a forma dele se apresentar era diferente. Ora são os escribas e fariseus reunidos em Cafarnaum. Quem é este que diz blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Capítulo 5 de Lucas. Ora são os que estavam com ele à mesa na casa de Simão. E eles perguntaram: mas quem é esse que pode perdoar pecado? Porque Jesus perdoa os pecados de uma mulher. Ora, são os próprios discípulos em pleno mar da Galileia. Quem é este que até o vento e as ondas repreende e eles lhes obedecem? Lucas capítulo 8. Ora, são os supersticiosos, no caso de Herodes, que perguntou: quem é, pois, este a respeito do qual tem ouvido coisas? Lucas 9. Eram muitas as perguntas que faziam acerca de Jesus, como eu já disse, por causa dos seus feitos em comum. Jesus, uma pessoa simples, um homem comum, fazendo coisas extraordinárias. Ninguém sabe exatamente quem é ele. Quais as suas reais dimensões, sua grandeza. Porque fala e age de maneira tão incomum que as pessoas ficam admiradas. Ele próprio indaga: quem o povo diz ser o Filho do Homem? Mateus 16, 13. E quando os discípulos tentaram reproduzir a opinião corrente, aquele estranho que estava no meio deles, volta-se para eles e pergunta: mas e vós? Quem dizeis que eu sou? Verso 15. Mais tarde, ele interpelou até os próprios fariseus: que pensais vós do Cristo? E fez a significativa pergunta: de quem ele é filho? Mateus 22, 42. Na verdade, todas essas pessoas que perguntaram quem é este, perguntaram abismado, admirado dos feitos que aquele homem simples e comum fazia. As pessoas não sabiam de fato quem era. Aquele Cristo que operava milagre era o Deus encarnado que veio dos céus para morar conosco na terra por 33 anos
e ser um de nós, tornar-se um de nós, para nos representar na morte. Tanto que no Mateus 16, 13, a partir do verso 13, quando ele pergunta quem é este, o Espírito Santo vai usar Pedro para dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro está dizendo: tu és o Deus encarnado, que veio dos céus para a terra morar conosco. Tu veio perdoar nossos pecados. Tu veio dar a tua vida por nós em uma cruz, para que pudéssemos ser salvos. Tu és Deus que veio ao nosso encontro. Que esse Jesus, que esse Cristo, ele possa se fazer presente na sua vida. Que você tenha um coração quebrantado para receber, admirar, engrandecer esse Cristo que deu a vida dele por nós. Confie em Jesus. Nele você pode confiar. Não existe amor maior do que esse, de alguém morrer em nosso lugar, sendo nós ainda pecadores. Cristo deixou os céus, a sua morada eterna, deixou um lugar de adoração, onde ele era admirado e adorado, para vir a esse mundo de trevas, provar o seu amor para conosco. Confie em Jesus, que ele esteja na sua vida, na sua casa, na sua família. Ninguém pode dizer que Deus não nos ama, que Jesus não nos ama, porque não existe amor maior do que esse. Deus prova o seu amor para conosco quando envia o seu Filho para morrer em uma cruz em nosso lugar, quando nós éramos ainda pecadores e inimigos de Deus. Abrace esse Cristo, sirva esse Cristo, adore esse Cristo. A palavra diz que um dia ele virá. Amém? Oremos ao Senhor. Querido e eterno Deus, maravilhoso Pai Celestial, em nome do teu santo Filho Jesus te agradecemos por um dia, ó Deus bendito, ter enviado o seu Filho eterno, o Deus Filho, para se materializar em nosso meio, tomar nossas dores e pagar a nossa dívida, dando a sua vida por nós em uma cruz. Obrigado, Senhor, nós não temos palavra. Eu oro pela igreja, Senhor, eu oro pela família na terra, e eu oro pelos enfermos que sejam curados em nome de Jesus. E oro pela nossa pátria, pelo nosso querido Brasil. E que o conhecimento de Cristo seja extensivo àqueles que não te conhecem. Em nome de Jesus, te agradeço. Amém.